Boa noite a todos. Essa noite fria de Petrópolis, né? Quem está assistindo a gente em casa, e se não for de Petrópolis, não imagino o quanto que está frio aqui, né? Muito bem. Nosso tema, nossa conversa essa noite é sobre um sentimento que todos nós ou já sentimos, ou estamos sentindo, ou ainda podemos sentir, que é a dor, o sofrimento. Nós vamos conversar um pouco, falando sobre o que é esse sofrimento, qual é a sua origem e a forma que nós temos de poder lidar com esse sentimento na nossa vida. Dizem que um velho mestre, ele observou que um rapaz estava profundamente triste. Então ele se aproximou do rapaz e pediu ao rapaz que ele pegasse de dentro de uma saca uma mão cheia de sal. E em seguida pediu que ele colocasse num copo com água. Ao fazer isso, então, o mestre pede a ele que bebesse um pouco dessa água. E ele bebe. Quando ele termina de beber um pouco, o mestre pergunta: como te parece essa água? E ele responde: horrível, extremamente salgado. E aí o mestre virou para ele e falou assim: pegue um punhado desse sal e venha comigo. E aí eles foram andando para dentro de um lago muito límpido. Quando chegou mais ou menos no meio desse lago, o mestre falou com ele: joga esse sal nessa água. E ele abriu a mão e jogou o sal todo na água. Em seguida o mestre disse: agora pegue um pouco dessa água com a sua mão e beba. E ele então fez o que o mestre pediu. Quando terminou, o mestre perguntou para ele: como essa água te parece? Ele diz: excelente, muito boa. Ele diz: não está salgada? Ele disse: não, ela está excelente, está muito boa. O mestre então chegou mais próximo do rapaz e disse a ele: meu filho, o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que aquilo que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo e passar a ser lago. Nós moramos num planeta, a nossa casa maior, o nosso planeta, é um planeta de provas e expiações. Então, só a qualificação desse planeta já diz muito bem o que cada um de nós viemos fazer aqui nesse planeta. Nós viemos passar por provas, nós viemos passar por expiações. Mesmo aqueles que muitas vezes aparentam ar de felicidade constante, nós sabemos, no fundo, ninguém é feliz 24 horas. É difícil passar por essa terra, por esse planeta, é difícil passarmos por uma vida inteira sem termos um momento de tristeza, sem sofrermos uma perda, sem termos algo que venha nos incomodar. Então esse planeta, que é um planeta de provas e expiações, todos, mesmo aqueles que parecem estar felizes, com certeza, eles passam por provas e passam por expiações. Mas o que será que são provas? O que será que são expiações? É isso que a gente precisa entender. Na questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo de estarmos encarnados? A resposta: passarmos por provas e expiações e concorrermos para a obra geral.
Muito interessante, muito interessante. Ali é afirmado e mais uma vez comprovado que todos nós passamos por provas e expiações. Mas é o à parte que faz uma grande diferença e diz, e concorrermos para a obra geral. Então não viemos aqui passar só provas e nós também não passamos só provas e expiações. Nós também podemos concorrer, ou seja, nós colaboramos pela evolução do nosso planeta. E isso é uma parte que nós não podemos esquecer. Todos nós aqui, sem distinção, pobres, ricos, cultos ou não cultos, cultos ou analfabetos, nós passamos por provas e expiações, mas nós também concorremos para a obra universal. O que vale na nossa reflexão também essa noite é qual tem sido a minha contribuição para essa obra divina. Isso vai ficar para nós. Voltamos às questões da prova e da expiação. Numa definição simplória, provas são algo que nós todos solicitamos. É solicitado por nós antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de estarmos aqui encarnados. Porque talvez alguns não saibam, mas todos nós, antes de nós encarnarmos aqui, nós tivemos um planejamento reencarnatório. Todos têm um planejamento reencarnatório. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe gênero de provas, o que a gente precisa vir aqui para equacionar, que é o nosso gênero de provas. Por exemplo, um gênero de prova: sofrer a tentação da riqueza, ser rico e saber não ser avarento, ser rico e não esbanjar o dinheiro. Isso é um gênero de provação. Então, nós lá em cima solicitamos provações, como essa que eu acabei de falar, que é um gênero de provas. Nós solicitamos para sabermos o quanto que nós já estamos suficientemente amadurecidos espiritualmente e também emocionalmente. Então, escolhemos essas provações porque elas representam para nós verdadeiros testes. Elas não são punições. Elas são testes que nos colocam verdadeiramente ali à prova, frente a frente aquilo que nós temos ainda dúvidas se já conseguimos superar tudo de uma vez só, se já superamos tudo aquilo ali. Então, provas são solicitações, são desafios que nós solicitamos, são solicitações nossas, são desafios que nós solicitamos. Já as expiações, elas são um pouquinho diferentes, porque as expiações, elas representam a consequência negativa de atitudes, de comportamentos que tivemos outrora. Nós até falamos, damos um exemplo, usamos uma linguagem popular, que se a pessoa que planta espinho, não adianta ela ficar esperando colher maçã, banana, laranja, porque se ela plantou espinhos, ela fatalmente vai colher o quê? Espinhos. Então, as expiações, elas representam aquela lição que um dia nós falimos, repetimos o nosso erro, erramos novamente, falimos, e agora, então, elas vêm inseridas no contexto da nossa vida para que nós possamos nos quitar. Então, é por isso que em algumas definições de expiações, dizem que as expiações são impostas. Vocês vão encontrar isso na literatura. Porém, no entendimento que não é porque Deus nos impõe, não é essa a questão. É imposto no sentido de que, se eu tive o livre-arbítrio de escolher fazer errado, escolhi, fiz errado, eu agora tenho a responsabilidade de fazer o quê? Corrigir aquilo que eu fiz de errado. É nesse sentido que nós temos que entender a imposição. Porque se a gente entende que foi uma imposição de Deus, parece que Deus está castigando a gente. E não é castigo. A expiação, ela diz respeito a um erro cometido e que agora precisa ser corrigido de qualquer maneira. É nesse sentido que a gente precisa entender as expiações.
Então, por isso que se dizem que as provas foram solicitadas, e é por isso que a gente encontra na literatura que as expiações, elas são impostas, mas no entendimento que imposto porque diz respeito a nossas escolhas equivocadas. Se nós plantamos espinhos, olha aí, fatalmente vamos colher espinhos. É nesse sentido que é a imposição. Muito bem. Será que nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre dor, sobre sofrimento? Sim ou não? Sim, em muitos momentos. Mas no momento, um dos seus sermões mais conhecidos, que é o Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte, e o segundo ensinamento que ele vai dar é justamente falar sobre o sofrimento. É quando ele vai falar das bem-aventuranças, e ele fala: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então também é uma outra coisa que a gente precisa entender, olha só, abre o Sermão do Monte, um dos sermões mais importantes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali tem todo o roteiro moral que nós precisamos, todo o conteúdo moral que nós precisamos aprender, entender e praticar, porque o Sermão do Monte, ele diz respeito à implantação do reino de Deus aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a finalidade do Sermão do Monte. Então a gente já começa a pensar, então é possível implantar o reino de Deus aqui na terra? É. Então é possível ser feliz na terra? Porque se é implantação, é possível. Mas aí a gente lembra aquela pergunta que eu falei inicialmente, a 132, qual o objetivo de estar encarnados? Passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Concorrer. É implantação. Então lá tem todo o roteiro para implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas quem é que vai implantar o reino de Deus aqui na terra? Nós, porque lá é um roteiro para quem? O roteiro foi deixado para quem? Para nós. Então é possível ser feliz aqui? É possível ser feliz aqui. É possível me livrar dos meus sofrimentos? É possível você se livrar dos seus sofrimentos. A própria bem-aventurança diz: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Serão consolados. Será que o Pai deixa de consolar alguma de suas criaturas? É pergunta, agora é para vocês começarem a pensar. O Pai deixaria de consolar um bandido, um assaltante, um homicida? Ele abandonaria? Não. Não. Consolo é para todos. Porque um dos atributos da divindade é a bondade infinita, é a misericórdia infinita. Misericórdia, né? A palavra misericórdia, miser vem de misérias, córdia de coração. As nossas misérias da alma, ter miséria, ter compaixão da miséria do outro. Misericórdia é isso, é ter compaixão da miséria do outro. Mas quais são as misérias que existem no mundo? O orgulho é uma miséria? O egoísmo é uma miséria? A vaidade é uma miséria? A intolerância é uma miséria? Nós somos miseráveis? Eita, nós. Por isso que Jesus falou para a gente ter misericórdia com todo mundo. E Deus tem misericórdia com as nossas misérias. Mas qual é a exortação? A exortação é a gente ter misericórdia com o outro também. Então, voltando à implantação, né? Então, nós todos somos consolados quando nós passamos por tribulações na nossa vida. Diz lá, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Já descobrimos que todos nós, no sofrimento da vida, nós somos consolados, não é?
Agora a gente tem que inverter a pergunta. Eu sei que eu sou consolada porque Deus é misericordioso, Deus é infinita bondade e justiça. Mas todos serão bem-aventurados os que sofrem? Aí é que vai a reflexão. Consolado sim, mas todos os que sofrem serão bem-aventurados? Né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Quando é que eu poderei sofrer e ser uma pessoa bem-aventurada? Quando? Alguém no cantinho aqui falou aceitação. Isso é verdade? A palestra dessa noite é nossa, não é minha. É verdade isso? Ter resignação. Vamos começar pela aceitação. O que é aceitação? É se acomodar diante dos problemas que a vida se apresenta para a gente? Não, não é. Até porque, quando o problema é muito forte, ele futuca a gente, é ou não é? Problemas são coisas muito boas. Não, virou apologia do sofrimento. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso, tá? Não é. Mas ele é muito bom. Porque sofrimento tira a gente da acomodação. Se a nossa vida não tivesse nenhum tipo de problema, a gente ia viver numa eterna rotina. Porque nós, seres humanos, adoramos uma rotina. Adoramos. A gente adora a mesmice. Sabe por quê? Mesmice é conhecida. Mesmice não causa incômodo, causa. Tá conhecido, tá no domínio. Estou com as rédeas na mão, aquilo que é conhecido. Mas quando a vida visita a gente com um problema, é uma coisa que a gente nunca passou. A gente fica o quê? Incomodado. Incomodado. Porque é algo novo, é algo que machuca, é algo que dói. Mas a vida diz que eu tenho que ter aceitação. E vocês já me disseram que aceitação não é ficar sentado aí, não é ficar esperando. Mas então o que é aceitação? Quem se arrisca? Isso, não se fazer de vítima. Não se fazer de vítima. Até porque nós já descobrimos lá no início da nossa conversa que tudo aquilo que nós estamos passando aqui, ou foi porque foi solicitado, ou representa plantação feita em outras vidas. Então a gente tem um entendimento de que o nosso sofrimento, ele tem causas passadas e tem causas presentes. Olha aí, estamos montando um quebra-cabeça. Ah, então meu sofrimento tem uma razão de ser? Já entendemos que ele tem uma razão de ser. Até porque nós somos reencarnacionistas. E essa nossa vida não é a primeira vida. Nós já tivemos múltiplas vidas. E com certeza, no caminho da nossa existência, ora nós acertamos e ora nós erramos. Então a gente está começando a formatar um entendimento. É não se vitimizar. Se eu não me vitimizar, se eu sair do caminho da vitimização, eu entro no caminho da aceitação. Da aceitação. Isso é muito importante. É a compreensão de que eu sou um viajor, porque eu tenho muitas vidas, um viajor nesse planeta. Já viajei em vários pontos, já vim aqui várias vezes e voltei. Ora errei, ora acertei. Então o que eu estou passando aqui, ele tem uma razão de ser, que a gente viu de causas passadas e causas atuais. Agora, o que eu quero saber sobre essas causas, já entendi a causa. Mas para que a aceitação possa se fazer, ela não pode ser só racional, não é verdade? Pode ser só racional? Não, porque se fosse assim, a gente já tirava de letra tudo. Né? Eu já sei que se eu estou sofrendo é porque tem uma razão de ser. Né? E aí a gente teria aceitação sempre. A gente nunca cairia no caminho da revolta, da negação. Então é preciso
ir além de um processo racional, de entendimento de que eu sou um viajante, tenho muitas vidas e tenho uma causa essa dor. Mas eu tenho que cair dentro de um processo que vocês já falaram aí também. Qual é o processo? Falaram aceitação, depois falaram um outro. Começa com re. Resignação. Olha a resignação. Re. Tudo que começa com re é repetição. Reencarnar, voltar à carne. Resignar. Dar um novo sentido. Uma nova direção. Um novo significado para aquilo ali. Aí muda, não muda? Porque primeiro eu tive uma compreensão racional. Agora eu tenho que trabalhar a nível de emoção dentro da minha vida. Eu estou passando esse problema. Eu tenho que dar um novo sentido, uma nova direção. Aí eu não pergunto mais o porquê da dor, porque eu já sei o porquê da dor, por que eu estou sofrendo. Mas para eu dar um novo sentido, uma nova direção, eu agora tenho que fazer uma nova pergunta. Sabe qual é? Para quê? Para que esta dor veio me visitar? Para quê? Para quê? Para quê? A pergunta agora tem que ser outra. Não é mais por quê. Porque eu já sei. Porque eu sou reencarnacionista, para mim fica fácil. Oi? Progresso. Mas aí a gente tem que ir mais a fundo. O que é que tem dentro de mim que está me levando para um processo de dor? Porque agora eu vou perguntar para que está servindo. Essa dor, ela veio me visitar, mas ela veio me visitar para modificar o que dentro de mim? O que ela veio modificar? Qual é a minha emoção de base? É isso que eu preciso entender. O que tem dentro de mim que habitualmente eu estou repetindo dentro da minha vida? Qual é o meu tipo de comportamento que tem se feito presente, que eu não estou conseguindo modificar? Essa deve ser a minha pergunta. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é o capítulo que trabalha com bem-aventurados aflitos. É o capítulo 5. Lá ele vai falar sobre essas causas passadas e sobre as causas atuais. E olha que interessante o Evangelho. Está lá no Evangelho. Quando a gente pensa assim, vamos pensar num gráfico cartesiano. Causas passadas e causas atuais. Qual será a maior porcentagem, a dor que eu estou sentindo hoje, a maior porcentagem é de causas passadas ou de causas atuais? O que vocês acham? Atuais, todo mundo? É, exatamente, é atuais. Sabe por quê? Por que é atual e não é tanto pelo passado? Por quê? Hã? Hein? Mais ou menos. Tá quase. Hein? Porque a gente errou antes e continua errando agora. Por isso que é atual. Sabe por que é atual? Porque não houve processo de modificação. Se não houve processo de modificação, eu estou repetindo padrões. Por isso que as causas atuais, elas são muito maiores, o índice, a incidência é muito maior de sofrimento é por causas atuais do que por causas passadas. Porque eu continuo a mesma pessoa. Eu estou aqui numa nova vestimenta, mas eu continuo sendo a mesma pessoa de outrora, sem modificações. E o Evangelho diz que tem alguns fatores que contribuem para que essas problemáticas atuais elas se tornem mais constantes. A primeira, a imprevidência. Somos imprevidentes? Não, eu estou cuidando da minha vida material, já comprei uma casa, tenho um carro, eu estou providenciando a minha aposentadoria, tenho, como é que é privada, como é que fala? Previdência privada, tenho, não, está tudo, mas a vida nossa, ela se resume nisso? Não.
Nós somos espíritos ou somos matéria? Espíritos. Nós somos reencarnacionistas. Mas vivemos como espíritos, com essa concepção de que somos espíritos, e vivemos com a concepção também de que somos reencarnacionistas? Porque isso muda tudo, né? Eu não vou pensar só nas coisas materiais, mas o que eu vou pensar? O que eu posso fazer para quando eu sair aqui desse planeta, deixar esse corpo de carne para trás, o que eu estou levando na minha bagagem lá para outra dimensão? A minha bagagem vai cheia ou a minha bagagem vai vazia? Essa deve ser a minha pergunta. Porque nós estamos todos muito preocupados do que essa vida material, com o que comer, com o que vestir, mas esquecemos que as aves do céu não plantam nem ceifam, mas o Pai não as abandona. A gente está esquecendo disso. Eu não estou dizendo que a gente vai mais trabalhar, que vai sentar, vai ficar esperando que é coisa do céu. Não, não é nada disso. Pelo amor de Deus. Mas qual tem sido o nosso maior investimento? Tem sido nas coisas espirituais ou tem sido nas coisas materiais da nossa existência? Então, a imprevidência, ela precisa ser vista nesse sentido. Eu estou vivendo como espírito imortal ou não? O outro, o orgulho. Eu sou orgulhosa? Não, a minha resposta, a minha eu sei, tá? Eu sei. A minha eu sei. Eu sou orgulhosa? O orgulho faz com que venhamos a perder alguma coisa? Sim ou não? Sim. O orgulho atrapalha nas relações humanas? Sim. Porque numa briga é um tal de gente ter razão, não é? É um tal de gente ter razão. E o problema não é a gente ter razão. Vocês conhecem a história entre ser feliz e ter razão? Se todo mundo conhece? Não? Então, por favor, peço desculpa aos que conhecem, mas eu vou contar para os que não conhecem. Peço licença. Um casal vinha dirigindo, eles iam para um jantar, mas eles estavam atrasadíssimos. E o GPS falhou, enfim. E o marido falou para a esposa, eu acho que eu tenho que virar à esquerda. A esposa disse, é à direita. Não, eu tenho certeza. Ele estava irritado. Eu tenho certeza absoluta que é para a esquerda. É para a direita. Você não me irrite, eu tenho certeza que é para a esquerda. E deixou ele entrar para a esquerda. Quando ele entrou para a esquerda, que ele olhou e falou, você tem razão. Não era para a esquerda. E agora nós vamos andar quilômetros para eu conseguir retornar ao ponto de origem de novo. E nós já estamos atrasados. E virou para ela e falou assim, poxa, meu bem, se você tinha tanta certeza, por que você não insistiu um pouquinho mais? Aí ela disse, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. O nosso problema é que a gente sempre quer ter razão. A gente quer ter razão. A gente não sabe esperar a fruta amadurecer, não é verdade? A gente quer que as pessoas esperem a gente entender. A gente quer. Quando a pessoa não faz, a gente fala, mas você é tão incompreensivo. Não é assim? Só que a gente não tem a menor compreensão em relação às outras pessoas. E é por isso que a nossa vida de dor, ela caminha para sofrimento. Porque a gente, vocês sabem a diferença, né? De dor para sofrimento. Sofrimento é quando a dor cronifica. Porque ela não é resolvida, ela fica ali. E aí a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue dar novo significado às nossas emoções. A gente fica repetindo o padrão. Se a gente é muito ansioso, nervoso, irritado, impaciente, a gente repete os padrões de impaciência. Ao invés de aproveitar e fechar a boca, o que a gente faz? Abre briga, discute. Mas a vida às vezes precisa um pouquinho mais de tempo. O outro precisa um pouco mais de tempo para compreender a sua real situação. E aí que o orgulho nos deixa numa situação tão ruim. A outro, o Evangelho diz que a ambição é uma coisa negativa? Não é. Já vou respondendo. Ela só é quando ela sobe para a cabeça e tudo passa a estar ao redor dela. Quando a gente torna essa ambição, não como uma alavanca que vai nos impulsionar, mas quando essa ambição nos engessa, nos prende, nos torna apegados, aí ela é extremamente negativa. É nesse sentido que ela é negativa.
Ganância, é isso aí. O Márcio falou bem, quando ela se transforma em ganância. A gente fica cego e só vê aquilo, né? E em função da ganância, a gente mata, a gente lesa moralmente as pessoas, a gente briga, se afasta, a gente troca tudo para ter aquilo, que não vale a pena. Dizem que uma mulher vinha por uma floresta, ela vinha caminhando com o seu filho muito pequeno ao colo. Em dado ponto dessa floresta, ela passa próxima a uma gruta e vem uma voz lá de dentro. Entre, entre. Você pode pegar tudo o que você quiser. Tudo que você quiser você pode pegar. Porém, não se esqueça do mais importante, a voz disse. Entre, a voz repetiu novamente. Mas não se esqueça do mais importante. Você só tem 10 minutos. E depois que você entrar, se você entrar, você só tem 10 minutos. Porque depois essa porta vai se fechar para sempre. Entra, entra. Ela ficou curiosa e foi até a porta da gruta ver o que era. Quando ela entrou, era uma gruta repleta de tesouros. Tinha ouro, tinha prata, pedras preciosas, dos valores mais altos que poderia existir no mundo. Tinha tudo lá dentro. E a voz disse: entra, você pode pegar tudo que você quiser, mas não se esqueça do mais importante. E lembre-se, em 10 minutos essa porta vai fechar e nunca mais ela se abrirá. A mulher ficou maravilhada com aquela riqueza. E aí ela foi pegando tudo que ela podia, porque ela podia pegar tudo que ela quisesse. Ela pegou as pedras, ela pegou o ouro, pegou tudo. E foi pegando, até que ela resolveu botar a criança um pouquinho no chão, deitadinha no chão, a criança era de colo, botou ali quietinha num cantinho, e foi pegando tudo que podia. A voz falou: você só tem mais 2 minutos. Depois desses 2 minutos a porta vai se fechar e nunca mais se abre. E ela pegou tudo que podia. Quando acabou os 2 minutos, ela foi atirada para fora da gruta com toda a violência, caiu lá fora. Maravilhada ela ficou. Quando ela botou aquilo tudo no chão, ela tinha tanta riqueza, ela tinha tanto ouro, ela tinha tantas pedras preciosas, ela era tão rica que nunca mais ela precisava trabalhar na vida dela. Mas quando ela olhou, cadê a criança? Não se esqueça do mais importante na vida. No livro Ação e Reação, vai falar sobre os nossos processos de dor. É um livro muito interessante. Vai falar sobre a lei de causa e efeito. E sobre a dor, fala da dor evolução, da dor expiação, da dor auxílio. A auxílio é que talvez a gente nunca ouviu, porque a dor evolução é essa dor que vem de fora para dentro. Que é as nossas provas do dia a dia, que são tão necessárias para a gente crescer. A dor expiação também a gente sabe, que é essa dor que vem de dentro para fora, porque vem limpar. Expiar significa, a palavra expiação, ela significa trazer o puro para fora. Para nós trazermos o puro para fora, é preciso limpar o nosso mundo interior. É preciso limpar. Será que dentro de nós tem muita coisa, tem muito entulho? Será? Esse entulho às vezes tem nome de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de impaciência, de inveja, de ciúme. Enquanto a gente não tira isso, a vida não fica leve. Mas tem a tal da dor auxílio. Mas, gente, que dor auxílio é esse? Diz lá André Luiz no livro Ação e Reação, que a dor auxílio, ela representa a intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, à nossa vitória. Que isso? Então o amigo pede para eu sofrer? Sim, o livro diz que sim. Os amigos espirituais, quando vê que a gente está errando demais nessa existência, falam assim: ó, manda lá para Enir uma doencinha, para ver se ela fica um pouco de molho e faz uma reflexão. Nem que for uma gripinha para ela ficar uma semana, né? Aí a gente pergunta de novo: para que a dor na minha vida? Aí, né?
Porque não é isso que a gente tem que fazer? Ressignificar o nosso processo de dor. Para que essa gripe que veio me visitar? Será que eu não estou já saindo da ambição positiva e caindo na ganância? O que eu estou precisando? Por que eu estou precisando tanto dessa gripinha? Para ficar uma semana de molho na cama? Isso é dar nova significação. Deixe-me ver o tempo. Um livro da Joana de Ângeles, muito conhecido, muito bom, que fala sobre dor, para quem está passando momentos de dor, o livro chama-se Plenitude. Esse livro fala de dor o tempo todo, princípio, meio e fim, ele fala sobre os nossos sofrimentos. E dos capítulos, a Joana de Ângeles vai falar sobre a visão budista do sofrimento. E ela diz que Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. E é verdade. É verdade. Nós temos os mais variados tipos de dor na nossa vida. A dor porque perdemos alguém. A dor porque perdemos algo. Parece que dor está ligada à perda. Sim ou não? Quem discorda? Alguém discorda? Discorda? Por quê? Ou é um sonho que a gente tinha e não alcançou. Mas é uma perda. É uma perda do que eu não tive, mas do que eu queria, do que eu idealizava. Pois é, posso perder aquilo que eu nem tenho, é verdade. Né? Na verdade, a gente veio a esse mundo para se desapegar. Eu não sei se vocês têm essa sensação, essa visão. A gente veio para amar, não veio? Mas não esse amor nosso que é cheio de condições. Porque a gente ama o outro se o outro fizer tudo o que a gente quer, não é assim? Se for bonitinho, se fizer as nossas vontades, se não aborrecer a gente, se não contrariar. Aí a gente ama muito, não é? Agora, quando começa a contrariar, o amor começa a enfraquecer. Isso em qualquer relação humana. Em qualquer relação humana. Por que das nossas brigas, ainda que não for entre marido e mulher, mas as nossas brigas familiares? Porque alguém discordou do meu ponto de vista. Então a gente veio para se desapegar. Lembra? Desapegar até mesmo das nossas opiniões. Lembra da história entre ser feliz ou ter razão? Isso não é desapego de opinião? Isso é dar uma ressignificação novamente, dar um novo significado à nossa vida. Por que a minha opinião tem sempre que prevalecer em tudo? Ah, porque a minha opinião é lógica, mas nem tudo que é lógico está certo. Não? O coração tem tantas razões que a própria razão desconhece. Né? Então, Buda veio nos ensinar a vitória sobre os nossos sofrimentos. Na verdade, veio nos ensinar a nós nos desapegarmos das coisas, desapegarmos das nossas opiniões, dos nossos sentimentos, que às vezes estão tão cristalizados. Lembra dos sentimentos também? É. Uma vez eu conheci uma pessoa que chegou para mim e falou assim: esperei 10 anos para me vingar de fulano e hoje eu vou conseguir. Eu, como tinha intimidade, falei assim: você perdeu 10 anos da sua vida? Eu falei. Porque 10 anos você teve essa pessoa dentro de você e você não fez nada a não ser pensar nisso 10 anos. Você esqueceu de viver a sua vida. E quantos de nós, às vezes, nós temos dificuldade para perdoar? Não precisa me contar, mas lembre da família de vocês. Lá tem alguém? Não precisa me contar, por favor, não me conte. Né? Não me conte. Lá tem sempre alguém que é difícil de descer, não é? Não me contem. Deve ser só na minha família. Né? E aí a gente tem que trabalhar justamente isso. Se aproximar um pouquinho mais daquela pessoa. Tentar entender aquela pessoa. Eu desafio a vocês, vou dar um desafio, vocês aceitam?
Um desafio. Vão para casa hoje. E lembre daquela pessoa que vocês antipatizam, que não desce. Não precisa me contar quem é, por favor. Vocês têm um mês para arranjar, para escrever numa folha, uma grande virtude dessa pessoa. É o desafio. Tá bom? Um mês, hein? Tem que deixar a dor de cotovelo de lado, botar o orgulho à parte e olhar para aquela pessoa. Eu vou facilitar a vida de vocês para vocês não irem para casa e se sabotar e depois falar assim, mas ela não tem nenhuma virtude. Eu vou ajudar vocês para vocês não irem para casa com essa sabotagem. Essa pessoa é filho de Deus? Isso eu quero a resposta agora. É? Então ela tem. Então vocês tratem de não se sabotarem e descobrir uma virtude dela. Uma bem bonita, mas uma bem bonita, ok? Vamos botar muitas flores nessa virtude. Vamos para casa amanhã, é o desafio de vocês. Vai ser dureza, hein? Vai ser dureza. Vocês têm um mês, vamos ver se vocês vão bater a meta. Isso é dar um novo sentido. É olhar para aquela pessoa chatinha e encontrar nela algo bom. E Buda, como eu disse, ele veio nos ensinar a superar os sofrimentos. Ele diz que a dor tem 3 aspectos: o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento, ele ocorre porque nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos? Não me respondam, por favor. E são com esses olhos desconhecidos, porque é com esse parâmetro que a gente avalia as pessoas, não é? Nós não avaliamos as pessoas por aquilo que trazemos dentro de nós? Olha que coisa esquisita. Eu me desconheço, mas eu avalio as outras pessoas. É uma avaliação muito tendenciosa. É muito tendenciosa. Vocês não acham? Ou eu não me fiz entender? Porque eu desconheço os meus defeitos. Porque eu me desconheço. Mas eu avalio as pessoas e detecto os defeitos da pessoa. Como eu consigo fazer isso? Eu pergunto. Como? Vocês conseguem detectar algo desconhecido nas pessoas que vocês não conhecem? Conseguem? Não. Para a gente detectar alguma coisa na pessoa, a gente tem que conhecer aquilo, não tem? E se eu falar assim, fulano é tão invejoso, nós temos que conhecer o que é inveja para poder dar essa definição? Bom, aí temos um problema agora. Só nos sobrou 2 opções diante desse fato. Ou nós somos invejosos e por isso detectamos a inveja nos outros, ou porque um dia já sentimos inveja. Não é? Porque conhecemos a inveja. Se nós detectamos, ou porque já sentimos inveja, ou porque somos invejosos. Querem saber como sair do impasse? Sim ou não? Agora a pergunta é pesada. Eu quero saber se todos querem saber. Sim? Sim? Se a inveja do outro te incomodar, é porque algo dentro de você não está superado ainda. Porque quando a gente tem essa superação, a inveja do outro não nos incomoda. Em nada. Pesado, né? Mas vocês me perguntaram, eu respondi. Então a gente tem o sofrimento do sofrimento porque a gente se desconhece. E por nós nos desconhecermos, nós promovemos muito sofrimento na nossa vida. Por quê? Se nós não nos conhecemos, nós corremos o risco de repetir erros de outras vidas. Olha as causas atuais de novo dentro da minha vida. O sofrimento da impermanência. Aqui nessa dimensão que nós vivemos. As coisas são nossas. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Lá tem um item denominado a verdadeira propriedade. E lá os Espíritos nos informam que só é nosso verdadeiramente o que nós podemos levar para a pátria espiritual. Nós podemos levar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa casa, o nosso corpo. Acabamos de descobrir que nada disso é nosso. Por isso que no Evangelho diz que nós somos depositários e não proprietários de todas essas coisas.
E aí, novamente, está pesado, né? Ninguém nunca mais volta. Podem deixar que a minha palestra eu só dou domingo, esporadicamente estou aqui hoje, sabe? Então, conclusão. Se nós não podemos levar nada disso, isso apenas representa o empréstimo de Deus para quê? Para nós aprendermos. Então, nós estamos convivendo aqui nesse plano, tendo um pai e uma mãe que não é nosso, um marido e uma esposa que não é nosso, filhos que não são nossos. Para quê? Para nós aprendermos, gente. A vida é um grande aprendizado. E que nós não nos esqueçamos do que é mais importante. Lembra daquela mulher? Não nos esqueçamos do que é mais importante. Porque às vezes a gente só dá valor a uma pessoa depois que ela morre. Ah, aquela pessoa era uma mala na minha vida. Vou contar a história do Isaac para vocês. Vocês querem ouvir? Isaac era um rabino que pregava. O discurso do Isaac, né? Aliás, o discurso não era o Isaac. Tinha um rabino, desculpa. Isaac era o outro. Um rabino dava um discurso maravilhoso. Tinha um grande rabino que dava um discurso maravilhoso. E esse rabino tinha um amigo chamado Isaac. O discurso desse rabino era maravilhoso. O dia que esse rabino ia falar, a sinagoga lotava. Mas o Isaac sempre botava defeito em tudo que o rabino falava. Não tinha nada que ele falasse que o Isaac não tinha uma coisa para falar mal dele. Um belo dia, o Isaac morre. E o rabino foi no enterro do Isaac. E todos viram o rabino lá no canto, chorando, amuado, triste pela morte do Isaac. Chegou um amigo do rabino e falou assim, mas você está chorando a morte do Isaac? O Isaac vivia te falando desaforos, botando defeito em tudo que você fazia e falava. E você agora está com saudade do Isaac? Pois é. Ele era o único que me alertava dos meus defeitos. E agora, o que eu vou fazer sem o Isaac? Né? Então, às vezes, aquele marido, aquela esposa que a gente quer se ver livre, não se livra não, não se livra não. Deixa pertinho, dá um novo significado para aquela relação ali. Procura dar um novo significado. Para que eu estou convivendo com essa mala? Faz essa pergunta. Né? Para quê? O que essa mala tem para me ensinar? Não deixe ele ir embora ou ela ir embora sem você antes conseguir extrair uma lição disso tudo. Porque se o primeiro passo da dor é a aceitação, o segundo é a resignação, o terceiro passo, a dor tem que converter em experiência, ela tem que servir para alguma coisa na nossa vida. Ela tem. E finalmente Buda diz o sofrimento resultante dos condicionamentos, esse que nós nos habituamos socialmente, que vem de berço, que vem lá de trás, que a gente aprendeu. Tem gente que fala, eu faço assim porque eu sempre fui assim que me ensinou. Né? Quantos condicionamentos a gente tem culturais e educacionais na nossa vida? Quantos? Eu faço assim porque minha avó fazia. Porque meu avô fazia, minha mãe faz, não sei quem faz. Mas por que você faz assim? Essa é a pergunta. A pergunta é, quebre os paradigmas da sua vida. Todo dia você acorda de manhã, se você acorda mal-humorado, amanhã você acorda benzinho, bom dia. Ele vai falar, essa mulher tá tão esquisita, né? E vice-versa, aos maridos que nunca sabem as datas de casamento, de aniversário, sabem nada. Compra, bota alarme no celular, bota aquele negócio para despertar no último furo, mas não perde a oportunidade de fazer um agrado, melhora a sua relação. Isso dá um novo significado à sua vida. Não adianta olhar para ela e falar assim, meu bem, você está tão chata. Torna esse chatinho algo simpático na sua vida. Compre flores para ela. Mulheres adoram flores. Né? Não? Acho que não gosta de flores. Compra chocolate, compra outra coisa. Enfim, de gostar de alguma coisa. Não é possível. Né? Somos chatas, mas nem tanto. Né? Enfim, faz um agrado. Faz aquela comidinha que o seu marido gosta. Você odeia. Mas faz para agradar ele. Né? Não seja aquela pessoa tão chata que fica com aquela cara emburrada 24 horas, mas ele só apronta, sorria para ele, sorria. Né? A vida, gente,
ela tem que ser vivida com leveza. Os nossos problemas, eles não vão mudar se a gente fizer cara feia. Os nossos problemas, eles não vão mudar se a gente chorar o dia inteiro. Nem vai mudar se a gente ficar se lastimando 24 horas. Muito pelo contrário, a gente fica atraindo tudo isso. Vamos procurar falar de coisas boas na nossa vida. A relação está mal, está pesada, converse coisas boas naquele dia. Esquece um pouquinho dos problemas e converse em coisas boas. Às vezes os casais brigam, eu vejo isso muito, porque só fala dos problemas. Um do outro. Você é assim, hein? E agora você está ficando barrigudo. E agora você está ficando não sei o quê. E você também engordou. Fala de coisas boas. Faz um elogio. Né? A vida vai melhorar. Vocês vão ver. Mas enquanto a gente cultuar o sofrimento, a vida não vai melhorar. Jesus disse para a gente que a gente pode implantar o reino dos céus aqui na terra. Mas depende da quantidade de bom humor que a gente tem para isso. E bom humor que eu não falo de coisa chula, não. Eu falo de leveza de vida. Levar as coisas um pouco mais light. Não leva a vida tão a sério assim. Dê a seriedade que ela precisa, mas seja descontraído, brinca de vez em quando. Faça um agrado de vez em quando. Todo mundo gosta, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um bom dia bonito. Todo mundo precisa de um sorriso. Nós precisamos. Pensa você, o que você gosta? Aquilo que você gosta, faz para o outro. Porque é dando que se recebe. São Francisco de Assis falava isso. Só que a gente quer amor, mas quer dar implicância e provocação 24 horas. Como assim? Como assim? Né? Se você quer uma relação melhor, uma vida familiar melhor, seja você a pessoa melhor. E aí você vai ver que as pessoas primeiro vão olhar e falar assim, você está tão esquisito, hein? Você vai ser esquisito por um tempo. Mas depois as pessoas vão relaxar, que vão ver que você já não é mais aquela pessoa impaciente, que está sempre provocando e futucando as outras. Seja você a pessoa que você espera no outro. E que o nosso Mestre Jesus seja o nosso modelo guia. Espero que essa noite não tenha sido muita sofrência, né? Que tenha sido de alguma coisa boa. Uma boa noite para todos, de muita paz, de muita resignação para todos nós e de muita leveza, porque o que a vida está pedindo é leveza. Uma boa noite, muito obrigada.